Olá, amados irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Irmãos, nesse vídeo quero falar algo com os irmãos, né? Eu vejo muitas pessoas, né? Muitas, né? Eu acho que a maioria, né? Infelizmente, que assim, que não querem, né? Sair, né? Dos templos religiosos, né? Que não conseguem sair do templo religioso, né? Porque aí senão como vai virar, como diz o dizer, né? Vai virar num alho. Mas, irmãos, eu quero falar algo aqui para os irmãos refletir. E entenda, irmãos, que eu não tô, né? De jeito nenhum tô querendo induzir alguém a deixar, né, o templo. Não, eu tô colocando, eu vou ler aqui a palavra aqui, irmãos, e aí os irmãos que pensem, né, reflitam e se analisem, né, irmãos? Nós não podemos querer, né, impor, né, a, a verdade nas pessoas. Não, nós temos que apresentar a verdade. E aí a cada um é que vai ver o que vai fazer, né, de suas próprias vidas, qual decisão vai tomar. E é isso que eu faço, tá, irmãos? Eu quero ler, irmãos, em Mateus 25:31, né? Vou ler só um trecho, irmãos, e vocês leiam todo, né, irmãos, o versículo, leiam todo o versículo, porque é muito importante, irmãos, para o Espírito Santo do Senhor abrir a mente de vocês. Não fiquem, irmãos, só ouvindo, né, por aí, ouvindo a palavra pela boca dos outros. Não, irmãos, vem vocês mesmos e leia, tá bom? No 34 está falando assim, ó. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os judeus lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também ao que estiver à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. E estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um desses pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão esses para o tormento eterno, e os justos para a vida eterna. Então, irmãos, reflitam, irmãos, bastante nessa passagem aqui, porque é muito importante para todo cristão, né? Para todo cristão. Aqui praticamente está um resumo, irmãos, está um resumo daquilo que Deus quer que nós façamos. Está aqui, irmãos.
né? Então, irmãos, como eu falei no começo do vídeo, muitos não tem, né? Não consegue sair dos templos e ficam lá presos, né? Presos na escravidão ainda, presos lá com jugo, né, nas costas, jugo pesado, fardo pesado que os homens colocam, né, nas costas desses pequeninos, né, como diz a Bíblia. E eles não conseguem sair, né, da denominação. Mas, irmãos, eu não estou falando para sair, né? Eu vou apresentar algo, irmãos, que assim, para vocês pensar, né? Vocês que ainda estão dentro de uma denominação, como é que vocês vão conseguir, como é que vocês conseguem fazer isso aqui que nós acabamos de ler, estando lá dentro de um templo, irmãos? Olha, é difícil, é raro, hein? É raro, irmãos. Eu mesmo acho que eu não sei se eu conheci, sabe? Eu não estou me lembrada, não, que se eu conheci alguém que consegue realmente fazer isso aqui que a Bíblia está falando, ajudar o seu próximo diretamente, irmãos. Consegue? Vocês conseguem, irmãos? Eu digo que é uma dificuldade muito grande, porque se a pessoa está lá dentro de um templo, ela vai querer cumprir as regras do templo delas, né, do templo lá. E as regras, né, a regra a regra que vai impedir ela de fazer isso que a Bíblia está dizendo é a regra de dar o dinheiro lá para o pastor. Pronto, irmãos, isso daí já impediu você de ajudar diretamente o seu próximo. E é isso que Deus quer de nós. Nós acabamos de ler aqui, irmãos. Nós acabamos de ler aqui que cada um de nós que dizemos, né, que somos cristãos, nós temos que ajudar o nosso próximo. Se nós tiver condição, né, obviamente. Mas mesmo que nós não tenha condição financeira, mas nós podemos dar um abraço, dar palavras de consolo, muitas coisas nós podemos fazer para o bem do nosso próximo. E é isso, irmãos, que a palavra está falando aqui para nós fazer. E aqueles que não fizer, tá bem claro aqui, irmãos, que vai para o inferno, né? A Bíblia está falando que vai para o inferno. Meus irmãos, então isso é muito sério, irmãos. E quem está dentro de um templo não consegue fazer, não consegue cumprir essa parte que está aqui na Bíblia, né? Aqui está escrito, é um resumo, né? Mas nós vê, irmãos, nós vê aqui, né? Aqui no Novo Testamento mesmo, né? A gente vê em toda parte, né? Enfatizando o amor ao próximo. E dentro de um templo, meus irmãos, comecem a observar se vocês não são impedidos, né? Não de uma forma, aliás, eu ia dizer que não de uma forma clara, né? Mas muitas das vezes é sim, irmãos. Muitas das vezes é claramente o líder vai e impede a pessoa de ajudar, né? Diretamente a outra. Mas na maioria, assim, também das vezes, de uma forma, assim, meus irmãos, enrustida, né? De uma forma que muitos não percebem, mas eles estão sendo impedidos de fazer a obra de Deus verdadeira, irmãos. Ajudar o seu próximo diretamente. Porque a primeira coisa que eles fazem, né? Vão lá e dão dinheiro direto para os pastores.
Meus irmãos, entenda uma coisa, meus irmãos, os pastores, né? Pastores entre aspas, né? Porque nós já fizemos um vídeo aqui explicando, né, o que é o pastor lendo aqui a Bíblia, né? O que é pastor para Deus, né? Então, esses líderes religiosos, meus irmãos, eles não precisam, meus irmãos, eles não precisam. A gente vê que eles não precisam, são ricos, são, né? Quem precisa é o povo, é o povo que precisa, irmãos. E esses líderes religiosos era para eles cuidar do povo, era para eles cuidar do povo, mas o povo é que fica dando dinheiro para eles, enriquecendo eles cada vez mais. E o povo mesmo necessitado continua na necessidade. Meus irmãos, venham pensar, refletir sobre isso, venha mudar, meus irmãos, e fazer aquilo realmente que a palavra está falando para nós fazer, irmãos. Ajude o seu próximo, irmãos, diretamente. Não fiquem dando dinheiro para os líderes religiosos, porque nós sabemos que eles não precisam, irmãos. E não sejam, irmãos, tão inocentes, né? Achando que eles vão ajudar os necessitados. Não, irmãos, eles não vão. É para eles mesmos o dinheiro. E para outras coisas também que nós não podemos falar, né? Mas só que em particular, assim, com as pessoas a gente fala. Então, irmãos, é isso, é essa palavra que eu quero, né? Que eu senti de deixar para os irmãos e é uma pura verdade, meus irmãos, e é muito sério, porque muitos, como eu falei no outro vídeo, né, muitos estão enterrando os seus talentos dentro desses templos. Muitos estão fechando suas mãos para o necessitado, por causa que estão dentro desses templos. Então, irmãos, fica uma reflexão para vocês. Tem como estar dentro desses templos e, ao mesmo tempo, fazendo isso daqui que a palavra está falando? Ou seja, ajudar diretamente o seu próximo? Se vocês conseguem, então, amém, né? Continue lá. Mas se vocês não conseguem, meus irmãos, então saiba que vocês estão fechando as mãos para a necessidade do teu próximo. E o que vai acontecer para esses, nós acabamos de ler. Vai para o tormento eterno. Então é muito sério, meus irmãos. Guarde essa palavra no coração, venha refletir, fazer uma autoanálise e venha ter mudança. Tá bom? Fiquem na paz do Senhor Jesus.